Caríssimos e caríssimas, bem-vindos e bem-vindas ao episódio 16 do Canto do Benfica. E por falar em 16, João Paulo, andaste a espreitar outra vez os números? Andei. Agora dá-te para essas maluqueiras. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme vocês nos estiverem a ver ou ouvir. E andei de facto à procura de jogadores que nós temos ou tivemos com o número 16. E apanhei algumas preciosidades. Embora depois eu também tenha estado a pensar, nós também não somos assim tão maus. A questão é que estamos a falar de números que naturalmente também não são um número... Obviamente, não é? Já passamos o 7, o 10, 8, o 10... o 8. Mas vou só deixar-vos aqui alguns nomes para que vocês comecem a perceber do que é que estamos a falar. Coisas como Alfa Semedo, Fernando Aguiar, Scott Minto... Estes são os 16. Não é dos piores números. Se pensarmos que o Magnussen e o Lima jogaram com este número, o Filipovic jogou com este número, o Vata jogou com este número. Para mim acaba aí. César Brito também jogou com este número. Portanto, queria de algum modo encontrar aqui um equilíbrio simpático. Não é mau. Por exemplo, sou capaz de dizer um jogador fabuloso que jogou, o King, que uma vez marcou um livro no Estado da Luz, parece que ele era uma referência na marcação de bolas paradas, e a bola saiu por baixo, não podia ser por cima do terceiro anel. Há quem diga que isto é mito, eu confirmo, que aconteceu mesmo. Não, mas números 16, pronto, neste momento o número é do Manu. Exatamente, não é? Portanto, nada de dizer mal. Não, de todo. Mas tivemos alguns bons jogadores. Tivemos. O Iura chegou a jogar com este número, o próprio Rui Costa também jogou com este número. Portanto, há alguns bons jogadores que jogaram com o 16. A lista do 15 era pior. Muito pior. A lista do 15 era pior. Esta lista tem em comum que, de facto, há uma altura em que a lista começa a perder qualidade, mas isso... É transversal a todos os números. Todos Falamos números, disso não é por acaso passada. que acontece. Ou antes, o Benfica, as coisas começaram a correr mal, porque os jogadores também não tinham a mesma qualidade Obviamente. que tinham antes, não é? Mas vamos no número 16 já. Vamos no número 16 já, ainda não fomos cancelados, continuamos, resistimos. E no episódio desta semana vamos obviamente recuperar a vitória folgadíssima sobre o Alverca. Vamos olhar ligeiramente para aquilo que pode acontecer sexta-feira nos Açores frente ao Santa Clara. Vamos, invariavelmente, porque na próxima semana, ou o episódio que se segue a este já será pós-Real Madrid. Exatamente. Champions Level, hein? Champions Level. E hoje temos aqui... Não há uma discussão. Bolas. Nós temos bolas. Temos bolas. Para começar, estão aqui, ainda estão nas nossas mãos. E, portanto, há esta questão que agora se volta a levantar, não é? O que é que vamos ter para o ano? Liga Europa deste lado, Champions nas mãos do João Paulo. É um tema interessante. Vamos, obviamente, falar sobre as novas contas e nada melhor do que ter. É nesta altura que ter um professor de matemática é espetacular, mas vamos voltar a fazer contas ao campeonato e fazer então um bocadinho também essa antevisão ao jogo com o Real Madrid. Mas, antes de mais, ninguém me perdoaria, e eu agora já não me esqueço. Nos primeiros episódios eu ia me esquecendo. Agora não, já é momento de culto no até Canto do Benfica. Até o dia que eu me vou esquecer de preparar a pergunta. Mas aí o problema já é teu, não é meu. Ou do Miguel. Ou do Miguel, em último caso, a culpa é sempre do Miguel. Portanto, Joãozinho, pergunta para hoje. Olha, sim, a pergunta de hoje teve como referencial o momento do jogo com o Alverca. Eu acho que o momento em que o Anísio entra, e esse momento prolonga-se durante 20 segundos, 25 segundos, não é? E que de repente ele entra, faz o golo. E a primeira, eu estou um bocadinho como o Baqueiro, não quero embandeirar em arco, não vou atirar já o miúdo para a fogueira, nem vou dizer, mas de facto temos aqui o Eusébio. Não, vou brincar. Não foi do Eusébio que eu me lembrei, mas lembrei-me do Mantorras. Confesso que no momento em que ele marca o golo, eu tive claramente a reflexão do Mantorras. Um déjà vu. Aquele homem que entrava e decidia tudo. E então eu fui rever algumas coisas dos Mantorras. E o que eu vos posso dizer é que há a malta do Benfica FM faz uns resumos de temporada. Sim. E eu sugeria que vocês puderem vão espreitar o da temporada em que o Mantorras chega ao Benfica, 2001-2002, e que se percebe o que era o Mantorras antes da lesão. E é de facto qualquer coisa, mesmo comparado com o futebol de hoje, era qualquer coisa de muito especial, e estaríamos ali na presença de alguém que poderia ter marcado o futebol muito a sério. Muito a sério. Muito a sério.
E portanto a pergunta que eu vos vou fazer, se calhar toda a gente sabe a resposta, mas a que equipa é que ele marcou o primeiro golo em jogos oficiais? E que jogo foi esse? Portanto, vocês vão respondendo aí nos comentários. Primeiro golo, primeira equipa, o jogo que o Mantorras a sério jogou pelo Benfica, e eu posso vos dizer que é verdadeiramente incrível. Sobretudo um dos golos. Já estou a abrir a porta para... Sim. Mantorras. Pedro Mantorras, sabes que eu tive um professor de português, acho eu, no 9º ano, portista, super adepto do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar ali final dos anos 90, início dos 2000, em que infelizmente nós éramos dominados pelo Futebol Clube do Porto, e ele dizia, tenho isto bem presente, sempre que havia um Porto-Benfica ou um Benfica-Porto, ele dizia: eu não tenho medo do Benfica, mas do Mantorras, porque ele, infelizmente, e é uma pena tremenda o Prime Mantorras ter sido tão curto, mas naquele pico que tu falavas aí, era um fora de série. Fora de série. E estamos a falar, isto que vocês vão poder ver, se quiserem espreitar o jogo a que eu me estou a referir, estamos a falar de um jogo à terceira jornada do miúdo que acaba de chegar ao Benfica. Sim. E que na equipa onde ele estava a jogar, eu posso desde já dar o 11, porque não é isso que vai estragar a surpresa. Na baliza tínhamos o Enke, o defesa direito era o Cabral, centrais Júlio César e Argel, ok, estamos um nível médio-baixo. Pesares era o defesa esquerdo. Número 15. Era o 15. Eu acho que falamos do Pesares e não... exatamente, semana passada. Um 15. Mas depois, daí para a frente, estamos a entrar no campo craques. Os médios, Zalvic e Meira, Simão de um lado, Drulovic do outro. Portanto, estamos a falar de 4 jogadores de top. Não eram no melhor da sua forma, mas não eram propriamente Pesares desta vida. E na frente jogou o Socota e o Mantorras. Portanto, não era propriamente a pior equipa que o Benfica já jogou tinha quem tido. com o Mantorras? O Socota. Quem? Não gosto de Socota. Toma Chocota. Toma Socotas. Ele Sabes que eu tenho estragou-se. mas eu tenho que dizer uma piada porque que esta vai ser a sério. Eu fiz uma aposta quando ele assinou aí por uma agremiação que ele iria marcar tantos golos como o Vítor Bahia. Portanto, era uma aposta arriscada. Era. E eu ganhei. Era esse e o outro, o Edgaras, não sei das quantas. Já que falas no Mantorras, transição perfeita para o tema número 1 do episódio desta semana. Vamos recuperar a vitória. Até porque é com o Alverca. Até porque é com o Alverca, exatamente, da jornada anterior. E temos que começar, obviamente, pelo homem do momento, pelo tema do momento. E por ser tudo isso, acho que temos aqui uma conversa que tem que ser prudente. E eu quero lançar o tema para depois te ouvir, dizendo que é importante, obviamente, que se crie esta nuvem quase sonhadora que nós criamos em torno do Anísio. A história é, de facto, é bonita, e eu acho que, ao contrário do que muita gente diz logo, não, vamos ter cuidado e vamos ter calma, e não... Faz parte. Este ambiente de sonho acho que é importante, porque é o que depois nos leva para outro patamar. Mas impõe-se, de facto, a questão agora: como é que se gere um miúdo que vai fazer 18 anos daqui a pouco, que realmente tem um conto de fadas até agora, não há absolutamente nada a apontar. Como é que tu encaras esta ascensão do Anísio? Porque é uma ascensão meteórica, não é? Eu estive a ver os números dele, ele que realmente faz um Mundial Sub-17 extraordinário, mas tinha muitos golos nos Júniores, não é? Ele não tem nenhum jogo pela equipa B, acho certo. Eu, portanto, é um daqueles fenómenos raros que agora é preciso saber lidar. Como é que vamos lidar com isto? Pois, repara, ele não vai marcar um golo a cada 20 segundos. Não? Porque se fosse isso, era fácil. A gente só tinha que o meter em campo e ele marcava um golo e depois era voltar a tirá-lo e no jogo a seguir, e garantíamos sempre um golito. Mas não. Eu acho que aqui vai ter que haver um equilíbrio do ponto de vista da gestão do Benfica, e acho que o Mourinho, quando fala sobre isto, acaba por colocar alguma água na fervura, quando diz: ele até marca uns golos de cabeça, mas o moço de cabeça nem é o melhor dele e tal, como que diz, tenham lá calma, que isto... E eu acho que é um bocadinho isto. Não creio que ele tenha condições para ser a estrela que leva às costas uma equipa como a do Benfica. Eu sentia mais conforto se ele estivesse a entrar em momentos em que não precisássemos tanto dele. Eu vejo a gestão dele muito mais quando estamos a ganhar por 2 ou por 3,
E ele entra para fazer minutos e ir ganhando. Eu acho que é Entendo. assim que a transição deve ser feita. Embora também admita que, por exemplo, na lógica da rotação que vai ser preciso fazer com o Real Madrid, nós falamos disso também a semana passada, Sim. eu admito que ele possa ser, num determinado contexto, o jogador que vai ser incluído no 11 se imaginarmos que o Ivanovic... Se bem que, e não vamos fora. avançar aqui etapas, esta conversa toda ou foi bonita há uma semana ou há duas, mais à frente vamos falar das contas deste campeonato, tudo vai depender da forma como se vai olhar para o campeonato novamente desde este último fim de semana. Mas vamos falar nisso a seguir. Deixa-me ir a esta questão da formação e da aposta. O Ivan Lima foi agora vendido Sim. a uma equipa que eu confesso Eu nem nem sei dizer o nome. sabia que existia. Uma equipa polaca, pelos vistos. E eu tenho dificuldade em compreender isto, porque ele foi o primeiro jogador que o Mourinho colocou a jogar, primeiro jogador, dentro desta lógica da aposta na formação. E portanto, e a seguir, esse jogador vai para uma equipa de meio da tabela da Polónia, e é só sobre isso que eu falo, parece-me absolutamente estranho, não é? Essa não é a aposta na formação que nós queremos. Claro. No caso do Anísio, eu acho que é preciso ter aqui algum cuidado. Todos os campeões do mundo sub-17, o Benfica deve ir integrando esses meninos, e se tiverem que jogar a titular numa determinada situação, acho que sim. Mas nunca colocar sobre ele a responsabilidade do deu, não deu, marcou, e acho que nós benfiquistas temos todos essa grande responsabilidade. Porque a culpa é sempre nossa. Eu tinha essa aqui anotada. Nós somos muito maus a fazer isso. Sim. Tanto o colocamos o miúdo lá No em cima, pedestal, como a seguir, destruímos. já falaste aqui várias vezes do Paulo Bernardo, por exemplo. E eu tinha essa questão aqui preparada porque realmente é importante, que é quais são os erros que nós podemos cometer eu acho que é isso. nesta fase, que é colocar, não é, o peso do mundo em cima dos ombros do Anísio. Obviamente que não. Se bem que deixa-me dizer-te uma coisa, eu concordo obviamente na base com aquilo que disseste e a integração de miúdos de 17, 18, 19 anos em contexto em que se lhe retira a pressão, ou seja, a equipa está a ganhar, vai para lá e vai desfrutar, é o ideal, obviamente, mas eu também acho, e quero ver o lado positivo disto que está a acontecer com o Anísio, porque eu acho que também é nestes momentos que tu percebes aquele jogador que tem o diferencial, que tem aquele 1% a mais, em que uma equipa como o Benfica, num Estádio da Luz, empatado ao minuto 70 ou 80, em que nós sabemos perfeitamente o ambiente que depois pesa sobre a equipa nestes momentos. Portanto, eu ver que o Estrela da Amadora estava 3-0, portanto não é por aí, mas um miúdo reagir, claro que está a correr tudo bem, obviamente, ele pode cabecear mais 20 vezes e a bola vai fora, não interessa. Mas eu também acho que é nestes momentos que se fazem depois os super craques. Também tens razão. Os super craques, não é? E portanto eu estou curioso para perceber isso, porque eu acho que é mais fácil tu reagires bem num contexto em que estás protegido do que num contexto em que estás sobre brasas. E era um jogo em que estávamos sobre brasas. Depois de Tondela não podíamos, de forma alguma, voltar a tropeçar. Portanto, eu acho sempre e acompanho com mais curiosidade a carreira agora dele, porque me parece que é alguém que está a reagir bem em momentos difíceis. Agora, concordo. Até porque se tu tiveres essa dose extra de pressão, também és levado para patamares Claro, de maior exigência, obviamente. E isso vai fazer com que também cresças. E nós não podemos andar aqui, nós os dois, não é? Semanas Exatamente. a bater na exigência da qualidade do plantel, de que tipo de jogadores queremos para a nossa equipa, e depois também defender os miúdos destes momentos de pressão. Se existe um Seixal, se existe um processo de formação, faz parte de formar os jogadores à Benfica para a pressão à Benfica. E portanto... E pensa que também, não te querendo interromper, Não, mas jogadores como o Prestiano e o Sheldrop também não são assim tão mais velhos que ele. Prestiano tem mais um ano e meio ou dois. São quase da mesma geração, não são da mesma geração no sentido do ano, mas o Prestiani é claramente também uma criança como eles, porque estamos a falar Claro. de miúdos, não é? E portanto eu também estou um bocadinho de acordo, fazendo aqui até a ponte com outra área daquilo que é a nossa reflexão para as metragens de jogo. A entrada do Prestiani e do Sheldrop acrescentaram qualidade ao jogo do Benfica. A equipa do Benfica hoje joga melhor Claramente. do que jogava antes. E acho que a responsabilidade desses dois miúdos é importante nessa qualidade. Ser destacada, Portanto, claro. também é verdade o que tu dizes, não é?
no momento certo, nas condições certas, coloca-se lá para dentro. Pensemos, por exemplo, no que foi o Ronaldo, o fenómeno, não é? Que eu lembro qual é o último nome dele, mas era Ronaldo. Nazário, não era? Quando chegou ao Barcelona, é um miúdo. Sim. E partiu tudo. Sim. Não é? Ninguém andava a perguntar se ele tinha 17 ou se tinha 25 ou 26. Era bom, vai lá para dentro. Claro é? que sim. E portanto, eu acho que o Anísio tem isso. Eu percebo o que o Mourinho diz que ele é muito mais o jogador do remate pronto, é o jogador que faz aquela tabela à entrada da área e que joga com o resto da equipa. Nós não temos visto muito disso, porque quase não tem havido tempo. É isso, eu acho que ele na equipa principal não deu para perceber isso ainda, porque os minutos são escassos. Obviamente quem o vir em ação, olha, mais recentemente no Mundial ou na formação do Benfica, terá obviamente essa percepção do tipo de jogador que ele é, mas neste momento, e fazendo até aqui uma reflexão, uma transição para uma coisa em que eu vou fazer se calhar o oposto daquilo que disse há 2 minutos, que é não colocar a pressão em cima do Anísio e não tentar vesti-lo já numa pele que pode ser precoce para ele, mas também não deixei de refletir sobre uma coisa que eu acho que é importante, que é, nos últimos anos tem sido gritante a falta de figuras de identificação, um pouco por todo o futebol, mas no caso do Benfica, que é o que nos interessa. E eu pus-me a refletir quem é que tinha sido, ou quais tinham sido os últimos jogadores com quem a bancada se identifica mais rapidamente e até num nível emocional. João Neves parece-me ter sido esse jogador. Tens o João Félix antes, que eu acho que também teve ali uma ligação forte, e nós benfiquistas temos uma ligação forte aos miúdos que vêm da formação, e eu acho que o Benfica tem aqui uma oportunidade, e este era o segundo erro que eu ia dizer que nós podemos cometer. Tu disseste logo que era o primeiro, que era colocar a pressão em cima dele. O segundo, que não depende de nós, é cairmos numa tentação, se o Anísio realmente se afirmar e fizer se calhar uma próxima temporada com números e com participações interessantes, de o vendermos. E portanto eu acho que este é o segundo grande erro que nós podemos cometer aqui, porque eu falo por mim, a saída do João Neves dói-me, e não me dói pelo jogador que perdemos, que é extraordinário obviamente e seria craque na nossa equipa, mas é esta figura de ligação entre a bancada e a equipa que eu acho que é decisiva, que é fundamental e que faz com que haja a união que tantas vezes é falada. A união também se faz com tu na bancada olhares lá para dentro. Claro que todos nós gostamos do Otamendi, simpatizamos com o Sheldrop e com o Prestiani e com o Pavlidis, mas isso por si só não cria identificação, e jogadores como o João Neves criam. Não estou a dizer que o Anísio vai criar, mas cria-se aqui de facto até pela ligação. O Mantorras era esse tipo de jogador. E portanto a segunda tentação que eu espero que não aconteça aqui é, se o Anísio realmente rebentar, como nós esperemos que ele rebente, se calhar daqui a 2 anos já não estar lá, não é? Mas eu acho que isso também vai depender muito daquela reflexão que estamos aqui a fazer com as bolas, não é? É isso. Que é o que é que nos vai acontecer entre Champions e Liga Europa, ser ou não ser campeões, se vamos ou não perder a final da Champions. Pois. Eu acho que essa é a grande questão. A probabilidade de perdermos é grande pelo nosso historial, não é? Nosso historial. Mas a probabilidade de chegar lá também é muito grande. Não, porque mesmo do ponto de vista, e eu percebo o que tu dizes, mas é difícil antecipar o que temos em cima da mesa. Claro, de facto, o mercado hoje do futebol é uma coisa um bocadinho irracional, não é? E nós sabemos que se um dos tubarões se lembrar de olhar para ele, pois acabou, não é? Se depois ele vale 50, 60, 100, 120, não sei. Já não compete a nós, não é? Se me perguntam se eu acho que ele vale 50 milhões, eu diria que hoje, olhando para o que ele já fez, acho que não. Se calhar daqui a um ano, estou a dizer, 50 milhões é metade dele. Não sei, claro. Nenhum de nós imaginava. É muita futurologia nesta fase ainda, não é? Hoje eu olho para trás e digo assim, o João Neves foi de borla. Claro. Mas também olho para trás e digo, o João Félix se calhar foi pelo dobro do triplo do que veio a demonstrar, mas é difícil falar sobre isto. Obviamente porque que sim. Não é um bem tangível. Sim, nós precisamos dizer, não, pá, 1 quilo de arroz custa mais ou menos isto. Num jogo de futebol.
o estado em que o mundo está e a economia, esta semana vale uma coisa, para a semana vale Também outra. é verdade. Mas Diz-me uma coisa, mas tu gostaste da exibição do Benfica? O jogo foi bom? eu gostei mais da exibição que o Tondela. Não foi? Gostei. Com o Alverca também, porque eu estava à espera, e vou dizê-lo abertamente, de uma vitória tranquila. Muito sinceramente. E a certa altura começas a perceber que o motor está engasgado outra vez e é sempre na mesma questão. A equipa produz, de facto, consegue, se bem que o Alverca deu uma sensação que produziu um bocadinho menos até, e há aqui outras questões que eu gostava de trazer à discussão. Acho que a vitória obviamente é indiscutível, mas não está a acontecer aquilo que eu disse na semana passada ou até há 2 semanas, que era o que é que nós precisávamos de fazer até ao jogo com o Real Madrid ou até a eliminatória com o Real Madrid. Que era subir de graus de motivação, de De energia. motivação, de exibicional, né? Injetar confiança. Tu no jogo com o Alverca, com todo o respeito pelo Alverca, que fez um jogo extremamente competente, mas se tu estás numa fase decisiva da temporada, tu Benfica, Tem que ser um jogo fácil para se ganhar. tem que ser um jogo fácil para se ganhar. E até marcamos cedo. É isso, marcamos cedo e depois há ali qualquer coisa que pesa, que não funciona, que a bola não entra, e não está a acontecer aquilo que eu esperava que acontecesse, que era chegarmos terça-feira com uma vitória claríssima em Tondela, uma goleada ao Alverca que moraliza toda a gente, Uma vitória nos Açores tranquilo. uma vitória nos Açores tranquila na sexta-feira. Não está a acontecer. E aqui quero abordar, porque temos que abordar a primeira titularidade do Rafa. Não é que esteja surpreendido, obviamente, quando um jogador como o Rafa regressa, nós contávamos que mais jogo, menos jogo, ele fosse ser utilizado. Notas breves da minha parte para te pedir a ti a tua opinião. Eu gostei da exibição do Rafa. Eu também. Gostei, e realmente ele aporta à equipa características que nós não tínhamos. A velocidade, a capacidade de furar linhas, o jogo interior, até o criar. Ele não é um finalizador nato, mas está na origem do primeiro golo, é um remate. Eu gostei da exibição do Rafa e não está em causa o que ele pode acrescentar à equipa. Agora, encaixando no que eu disse de o Benfica demorou tanto tempo esta época a encontrar um 11 base, uma forma de jogar que tu olhasses para aquilo e dissesses faz sentido. Isto. E acho que a primeira noção que tivemos foi em Vila do Conde, com o Rio Ave. Ok, estava à vista de todos que era fácil. E o que aconteceu foi que o Sudakov foi para o banco. Gestão, acredito que sim, não quero estar aqui já a criticar nem de longe nem de perto, mas numa fase tão decisiva da época, em que já não falta muito para o final, eu esperava que cada jogo, cada minuto fosse utilizado para criar rotinas. E pronto, não sei o que é que vai acontecer nos Açores, não sei o que vai acontecer com o Real, porque o Rafa já pode jogar agora, porque já foi inscrito. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Olha, em relação ao 11 com o Alverca, surpreendeu-me a titularidade do Rafa. Ok. Eu estou como tu dizendo, eu sabia que um dia ia acontecer, não estou a imaginar que um jogador como o Rafa venha para o Benfica para ser suplente. Pois. Não acho que isso seja possível. E obviamente também pensava no dia em que isso acontecer, e tendo nós um treinador que se chama José Mourinho, ele não ia jogar com o Rafa e com o Sudakov. Fora de hipótese. Tendo o Sheldrop e o Prestiani estar a jogar como estão, eu também não estou a imaginar o Sudakov encostado à esquerda. Não, isso seria um duplo erro, não é? Não é? Uma das coisas que eu confesso, cheguei a equacionar, tipo, em jeito de reflexão, foi: será que vamos jogar só com o Fred e com o Sudakov e o Rafa à frente? Porque estamos a jogar com o Alverca. Com todo o respeito que eu tenho pelo Alverca, 90% do tempo é passado próximo da área do Alverca. E portanto o Rafa podia servir o tal jogo entre linhas, colocando o Pavlidis mais disponível para finalizar. Pá, e um parênteses para aquela cabeçada do Pavlidis, que está completamente sozinho e vai ao lado. Está naquela fase, os pontas de lança têm disto. Falamos disso na semana passada. É incrível como um homem que nos tem vindo a dar tanto... É o contraciclo. Faz parte. O homem vive em contraciclo. É tipo o anticiclone dos Açores. É, que vá para longe. E que não nos ataque sexta-feira. Pois, o ciclone dos Açores. Portanto, é curioso isto do Pavlidis. E eu cheguei a pensar, será que isto faz algum sentido? Mas pensei, não. O Mourinho não vai deixar de ter aqueles dois médios mais robustos, digamos assim. E aconteceu. O Rafa entra, o Sudakov saiu. Surpreendeu-me também a titularidade do defesa direito. Tinha isso também aqui para dizer. Que eu acho que foi uma fragilidade.
Eu vou dizer já, não havendo Dedic, prefiro o Banjaki a defesa direito do que o Lopes Cabral. Pelos 2 jogos que vi de um e do outro, sim. Prefiro. Prefiro porque vejo o Lopes Cabral muito mais relevante. Eu sei que ele é lateral, mas vejo muito mais relevante no momento ofensivo. Tem bom cruzamento, tem uma arrogância positiva para quem acabou de chegar. Já falei disso aqui também, gosto destes jogadores que vêm de clubes menores e ele tem essa confiança, vai para cima, cruza, erra. A defender foi muito assustador. Sim, Foi muito assustador. E o golo acaba por nascer Sim, de uma é situação do lado dele. E acho que aí foi uma fragilidade. Não acho que tenha sido por aí que o Benfica tenha tido dificuldades, porque eu acho que a grande dificuldade do Benfica, sem termos feito uma exibição 5 estrelas, mas era uma exibição 4 estrelas fácil, Sim. com um menu de pequeno almoço que não era dos piores, não é? Não, é Aquele isso. hotel que a gente vai de rotina. É. Acho que a coisa estava... Mas o que é verdade é que nós não fechamos jogadas. Não é? Isso. Nem o Sheldon, nem o Prestiani contribuíram também para fechar jogadas. O Pavlidis está numa fase menos positiva. Fase não, é o que é. É o que é. E, portanto, eu senti falta do Sudakov a partir de determinada altura. E quando o Mourinho faz as substituições, eu pensei que iria ser outro. Eu pensei que o Mourinho ia fazer uma coisa do tipo, ok, isto não está a funcionar. Ou vamos então àquela primeira ideia que eu tinha, que era tirar o médio centro e colocar o Sudakov no meio. Ou então sai o Rafa e entra o Sudakov. Cheguei a... O que é verdade é que isto não é isto que acontece. E é curioso que depois o gol acaba por acontecer numa situação... aconteceu, pronto. Sim. Já quase para lá do timing. Aconteceu, sabes? É que toda a gente fala do Anísio. E há um passe. Há um cruzamento maravilhoso. Exatamente. Do nosso Schwartz. Tudo teleguiado. Espetacular. Do Dal que faz um... Sim. Está bem, pronto. Tá. Bem. Sobre o Dal eu vou falar mais à frente. Tenho guardado um momento para o Dal. Para o Dal? Pois é, meu amigo. Pensas que já chegou a esse estatuto de ter momentos? Já. É best friends, bro. Sou fã do Dal. E vou guardar a minha opinião sobre o Dal mais para a frente. Mas no fundo eu diria uma exibição que foi melhor que o resultado. Sim. Sendo que antes do jogo eu estava como tu, pensei que ia acontecer algo melhor do que aquilo que vi. Sim, é isso. O resultado é justo, acho que não... Obviamente, não é? Mas fazendo até aqui já um bocadinho a transição para o que vem terça-feira com o Real Madrid, não sei, acho que não estamos galvanizados como eu esperava que estivéssemos a ser, mas antes disso, e nem ao jogo nos Açores com o Santa Clara, eu há dias falei com um grande amigo meu açoriano que vive em São Miguel, e tivemos a falar um bocadinho sobre isso e sobre o clima lá também. Eu temo que as condições de sexta-feira, se as coisas não melhorarem, que possa ser mais um jogo à Tondela. Relevado pesado, não nas melhores condições, e podemos aqui fazer aqui uma análise também ao que aconteceu este fim de semana para fazer as nossas contas, né? Eu calhou uma bola da Liga Europa. O João Paulo, como é o comentador residente, teve direito à bola da Champions, mas nós se já estávamos antes, agora estamos claramente numa fase em que não há possibilidades de deixarmos pontos em lado nenhum. Sim, Isto claro. em termos internos do campeonato. Eu sei que fizeste contas e tens aquelas equações todas que eu nem sei que existem. Como é que estamos depois do fim de semana? Vamos lá. E isto vai dar monólogo. Não, vou ser muito rápido. Eu tenho que dizer aqui o que já disse há muitas semanas, que achava que o campeonato estava perdido há muito tempo e que a Champions era um pouco mais do que uma miragem. O que é verdade é que na Champions eu enganei-me. E nós cá estamos no play-off da Champions a jogar contra o Real Madrid, a quem já ganhamos. No campeonato eu faço as contas sempre desta maneira. Eu parto do pressuposto que o Benfica vai ganhar os jogos todos. Ok. Mesmo quando o Benfica perde um jogo, eu acho sempre que o Benfica vai ganhar o jogo a seguir. Lógico. Portanto, o Benfica vai ganhar os 13 jogos que faltam para o fim do campeonato. O que significa que vamos ganhar ao Porto e ao Sporting. Ou seja, já estamos em igualdade pontual com o Sporting e a 4 do E Porto. ganhando ao Sporting, estamos à frente em situação de confronto direto. Portanto, já ultrapassamos o Sporting. É assim que eu vejo a situação e nós somos os segundos classificados. E estamos... E aqui é que o empate do Porto não foi tão bom como aquilo que poderia significar uma derrota. Eu entendi as contas do Mourinho. O António Tadeia fazia uma reflexão diferente, que era
é melhor que as equipas que vão à frente percam 4 pontos do que haver uma que perca 3. Eu discordo. Eu achava que o importante aqui era que o Porto perdesse 3 pontos, porque isso iria permitir, no caso de vitória nossa sobre o Porto, bastava que o Porto escorregasse uma vez, que nós passávamos para a frente, Sim. em igualdade pontual. O que não será verdade, isto é, vai ser preciso que o Porto, além do nosso jogo, não ganhe mais 2 jogos. O que já é em 13 jogos. Sim. Em 13 jogos o Porto não ganhar 3 jogos. A não ser que não haja bolas. Aí depois Pois, se não houver bolas, isso aí já é outra questão. E portanto, eu acho, neste momento, e depois de ter visto o clássico, eu acho que o Sporting está melhor que o Porto. É a leitura que eu faço. Eu fiquei com a sensação que o Sporting, se tivesse tido uma abordagem diferente, poderia ter ganho o jogo. E acho que o Sporting está mais competente para ir atrás do título e do tricampeonato do que o Porto. E eu acho que vai ser muito difícil nós chegarmos ao título. É isso, eu também. E portanto, se me perguntas fé está lá sempre, Pois, não é? estava, desde que começamos este podcast. Exatamente. Apesar Agora, de... eu acho que nós não vamos conseguir chegar ao título, é a minha convicção ainda. Na Champions, confesso que eu acredito que nós podemos fazer uma surpresa com o Real Madrid, e eu acho que se nós conseguirmos ultrapassar o Real Madrid, porque estamos no último episódio antes de jogar com o Real Madrid, Exatamente. nós temos uma arma poderosíssima do nosso lado, que é o José Mourinho. Porque o José Mourinho tem um estatuto ainda na Europa que, se eliminarmos o Real Madrid, vai ser exponenciado. Claramente. Aliás, já aconteceu agora com Exatamente. a vitória. Vocês imaginem o que é comunicação global, destacar uma vitória do Benfica sobre o Real Madrid. Sim. Não é? Agora, é evidente que a seguir ao Real Madrid, ou temos um jogo Sporting, e isso também seria muito interessante, uma disputa. Eu prefiro jogar com o City, digo-te aqui já. Acho que já disse isso. Pois, já há disseste 2 isso. semanas. Agora, jogar com o City... jogar com o City, ter outra vez o Mourinho Guardiola seria muito interessante também, não é? Sim. Ver o Bernardo Defrontar a equipa que vai representar para o ano. aí, pá, isso é o otimismo máximo. Mas pronto, isto para dizer no fundo, resumindo toda uma frase, eu acho que dificilmente chegaremos ao campeonato e ao título. Pá, acho muito difícil mesmo. Embora tenha fé que isso possa acontecer, mas não acredito que aconteça. E na Champions acho que estamos com o milagre nas mãos, pode acontecer. Claro, não entramos como favoritos nisso. Em relação à luta interna, sendo coerente também com muita coisa que fui dizendo aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, como eu tenho facilidade em chegar cá e olhar para as coisas negativas e não ter problemas em olhar para elas e dissecá-las e dizer o que tenho a dizer, eu também acho que agora entramos numa fase em que o Benfica é claramente a equipa que não tem nada a perder. Isto em termos de luta de campeonato. O Benfica estava, como nós dissemos aqui, semanas a fio, completamente arredado da luta pelo título. Ao dia 2, eu acho que o Benfica se coloca numa posição que, não sendo a posição do Benfica, porque nunca pode ser, o Benfica tem que ser sempre o líder do campeonato e ter a pressão de defender a liderança para ser campeão, mas a verdade é que eu acho que o Benfica hoje está numa posição confortável, entre aspas, nesta luta a 3. Porque o Porto, agora sim, e se calhar já começamos a ver, é preciso saber lidar. É preciso saber lidar com o fechar. Isto é um bocado transversal a todos os desportos e há no ténis muito esta ideia, não é? Tu fazes um jogaço, mas depois é preciso fechar o set. É preciso fechar o jogo. E fechar um título é mais difícil do que aquilo que parece muitas vezes. E o Porto tem agora, depois de meio campeonato confortavelmente destacado, a melhor equipa durante um período significativo desta época, agora entra numa outra dimensão em que o psicológico tem impacto brutal. E o Porto vai ter que viver com a situação Farioli, o Farioli tem que viver com a sua própria história, e o ruído à volta vai ser muito grande. O Farioli tem a história que tem a época passada no Ajax, em que perde o título de forma descomunal, e agora tem 5 pontos perdidos em 2 jornadas, e a equipa vai ter que saber lidar com isso. E parece-me, eu não vou dizer que o Porto não vai ser campeão,
mas parece-me que a equipa está a sentir algumas dificuldades nisso. O Sporting, concordo contigo, eu não sei se é a melhor equipa em termos exibicionais, mas parece-me o grupo mais solidificado. Parece-me uma equipa trabalhada no sentido de saber o que quer, saber o que tem que fazer. Se depois as coisas correm bem ou não é outra história. O Benfica está nesta posição de... Amigos, nós já estávamos excluídos. Passe a expressão que pode não ser a mais feliz. E até nem que tu sabes o quanto eu gosto de expressões em inglês. Mas o Benfica coloca-se numa situação de underdog. Tipo, o que vai a correr por fora, o que já ninguém dá nada por ele. Ainda, apesar do Farioli ter feito questão de colocar o Benfica na luta, o Benfica neste momento, acho que se não for campeão, nós vamos cobrar o que cobramos há semanas. Não é por agora estarmos a 7 e se calhar no final desta jornada podermos estar a 5 ou a 4, que a exigência vai aumentar. Okay. Eu acho que eu já disse isto, eu já tinha feito as pazes com este campeonato. Exatamente. Já falámos aqui sobre preparar a próxima época. Já tinha feito as pazes, exatamente. Portanto, eu acho que se o Benfica for campeão este ano, nós teremos que tirar o chapéu à equipa e a Mourinho, claro, no final desta época e não desfazendo tudo o que dissemos, porque eu acho, e é aqui que muitas vezes surgem os mal-entendidos. Tudo o que nós dissemos, eu falo por mim, não sei se concordas, que está para trás, que é muito mais profundo, que é analítico, que é estrutural, que é de visão, nada mudou. Nada mudou. E mais à frente vamos falar do Mourinho outra vez e aí eu posso voltar a trazer este assunto à baila. Agora, se realmente ganharmos este campeonato, o mérito terá que ser dado a alguém. Claro. E o Benfica, historicamente, é a equipa que mais vezes conseguiu recuperar de situações de pontuais, não se calhar já tão adiantado. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que o Benfica agora não tem a pressão psicológica não achas que tem o Porto e que tem um bocadinho o Sporting. Tu achas que... Deixa-me ver se eu consigo explicar isto. É intrínseco ao Benfica ganhar os jogos todos. Claro. Mas o que tu estás a dizer é que eventualmente os jogadores estarão menos pressionados porque sabem que o que tinham para perder já perderam. Isto é, já vão para os jogos, não digo que não vão pressionados por ser o Benfica, mas que já não vão com aquela pressão do não vamos chegar lá. Eu acho que o trabalho que estará seguramente a ser feito é o que temos que ir com tudo e as vitórias são obrigatórias. O que eu acho é que é uma coisa que não é pesável e que tem a ver com a pressão, que não tem a ver com o clube, tem a ver com o momento, com a situação em si, com o contexto. Os mídia, os adeptos, a pressão, tudo. É claro que os jogadores do Benfica sabem que a pressão da luz e de jogar no Benfica é ou ganhas ou ganhas. E que não sendo campeão, do segundo lugar para baixo é fracasso. Ou melhor, do primeiro lugar para baixo é fracasso. Eu acho que aqui estamos a entrar no campo dos detalhes, da reação de cada jogador. E o Benfica estará menos condicionado e menos do que isso? Estará menos condicionado porque corre por fora. Nesta altura está a 7 pontos do primeiro lugar. Ninguém... É o que eu digo. Eu acho que a tareia, e perdoem-me a expressão, que os jogadores do Benfica tiveram que levar pelo fracasso da época já levaram. E nós demos muita. E nós demos muita. Eu percebo isso. Eu acho que nesta altura os jogadores do Benfica olham, se chegarmos ao final da época e não formos campeões, nós já levamos o que tínhamos que levar até aqui. Se chegarmos ao segundo lugar é lucro, se formos campeões é o fim. É um feito extraordinário. E eu acho que o Porto neste momento tem tudo a perder. Eu acho que eles estão a sentir e vão sentir isso. Há aí duas situações que eu acho que podem resultar, e percebo o que tu estás a dizer. Por um lado, dentro do que é a cultura do clube, os jogadores do Porto não são jogadores a Porto no sentido da cultura, são todos novos e caídos, sabe-se lá de onde, e não são, eu não vou dizer todos, acho aliás que a aquisição do Tiago tem a ver com isso. Não são jogadores que estejam habituados a lidar com estas pressões. Não. Porque nenhum deles praticamente teve algum dia que lidar com este tipo de pressão. Basta ver o currículo dos rapazes para perceber que um ou outro terá tido experiências deste tipo, mas a carreira deles não é feita de títulos, de pressão, de vitórias, não é? Talvez possa ser por aí. No caso do Sporting, eu de facto sinto, tal como tu, que é mais equipa, são mais equipa. São. E olhando para o que têm pela frente, eu admito que o Sporting estará em vantagem, era o que eu imaginaria. Portanto, se eu tivesse que fazer uma aposta agora, eu diria que o Sporting ainda vai chegar ao título. É a minha
o meu lado mais racional a pensar. Olhar para a coisa, sim. Agora, também não consigo dizer que para mim é melhor ficar em segundo que em terceiro. Malta, desculpem lá, essa parte dos milhões e das Champions, esta reflexão que nós estamos aqui a fazer sobre Sim. se vamos à Champions ou Liga Eu Europa. já disse, eu gosto da Liga Europa. É Pá, uma eu competi- prefiro jogar Champions. Eu também prefiro jogar Champions. Eu aquela coisa Mas de fazer... simpatizo. Eu sei que há aí tipo, pessoas que participam neste podcast que não sou eu, não sei quem será que faz narrações aí de clubes estranhos. Opá, não, ir jogar com um clube que eu nem sei o nome, nem sei onde fica, nem Exótico. a Liga Exóticos, opá, não é muito a minha praia. Ok. Eu sou mais Real Madrid, Nápoles, City, Certo. Juventus, porque eu acho que esse é o património histórico do Benfica. Claro, obviamente. E Brincadeiras à portanto, parte. claro. Agora, também parece que há aí muitas possibilidades do Benfica, mesmo em terceiro, ainda lá chegar. É isto. Ora, eu não estou com isto a dizer que quero que o Benfica fique em terceiro, nem que fique em segundo, eu só quero que o Benfica fique em primeiro. E depois de primeiro, ó malta, depois de primeiro não há resposta. É isso, é Ponto. muito isso. Eu não entro nada naquela conversa de Champions e com Champions é que é e os milhões, ó malta, desculpem lá, eu para esse peditório não quero dar, simplesmente porque o Benfica não tem sabido rentabilizar o património do sucesso que tem tido na Champions ao longo dos últimos anos. Nós somos claramente o clube português Claramente. que nos últimos anos, mas é muito longe, tirando a época deste ano do Sporting, tem sido a melhor equipa portuguesa na Champions e eu não creio que isso tenha resultado na construção de uma equipa mais competitiva. Pois. Portanto, se me perguntam, é melhor ganhar 50 milhões do que não ganhar? Que é óbvio. Lógico, obviamente, não é isso que está em causa. Falando em Champions, sobre o Real. Palpites. Este jogo vai ser fechado? Hã? Vai ser um jogo fechado? Vai ser um Era, jogo a isso que Mourinho? era por aí que eu ia começar. Ou o Mourinho vai entrar a partir de tudo? Não, eu não sei, não é? Acho que, obviamente, todos nós ainda estamos com aquelas. Já viste o gol do Turbinões? Hoje apanhei-te, vês? Mas. Pá, meia culpa. Pá, desculpem. Não vi. O gol do Trubin é quase como o gol do Éder em 2016, não é? O tempo vai passando com uma vantagem. Não vi, mas tenho visto todos os dias, mas É isso. hoje ainda não vi. Agora, obviamente que ainda temos todos aquela adrenalina a correr no sangue, porque foi há 2 semanas e tal. Eu acho que não vai ser o mesmo jogo. Não vai ser, por várias razões, desde logo porque é 2 mãos, e a abordagem será, penso eu, diferente. E, portanto, eu estou à espera de um Benfica mais calculista. E se me perguntas se eu discordo profundamente, caso seja essa a abordagem do Mourinho, terça-feira no Estádio da Luz, eu não te posso dizer que vou discordar, porque nós vamos ter que jogar com as nossas armas, e portanto eu não ficarei nada surpreendido se tivermos um jogo como eu achava que íamos ter há 2 semanas, de vamos ver o que é que isto dá, com uma grande diferença, e já falamos dela aqui hoje. Há Rafa para as transições, não havia. Eu pensei nisso durante o jogo com o Alverca. A entrada de Rafa pode ter a ver com trabalhá-lo para Pois. que terça-feira ele possa ser titular Pois, na frente de ataque, eventualmente sem o Pavlidis. Pois. Posso estar a especular, mas é um bocadinho assim que eu estou a imaginar que a coisa possa estar a ver. Porque na minha visão da coisa, e se calhar eu se fosse treinador do Benfica faria o mesmo. Rafa, Prestiano e Sheldrop na frente para jogar nas costas do... Sim, isto para a imagem geral que é o Benfica não vai querer morrer já terça-feira. Mas diz-me uma coisa, tu não ficas com a sensação nós podemos ter humilhado o Real Madrid? Devíamos ter humilhado o Real Devíamos Madrid. ter. Devíamos. Até porque eles merecem. Sobretudo aquela bancada patética que eles têm atrás da baliza deles. Mas isso Que agora é não outra pode conversa. assobiar. Agora não podem assobiar. Entrar daquela maneira não nos permitirá ganhar uma vantagem muito confortável para Madrid? Não valia a pena esse risco? Ok. Não termos medo de ser felizes? Ok, então agora vamos. Excelente pergunta. O que eu disse há bocado foi o meu lado racional e colocar-me na pele De Mourinho. de Mourinho. Vamos tentar sair vivos para Madrid, para depois em Madrid. Compravas um 0-0? Calma, não me ponhas aqui já com pressão. Se me perguntares a mim, e eu já disse isto também aqui várias vezes, e obviamente que sustentado naquilo que vimos no jogo com o Real Madrid, na Luz, há 2 semanas, eu acho que estamos sempre mais perto de poder ganhar, de poder ter noites como tivemos na Luz com o Real Madrid, se jogarmos de forma aberta, confiante, e por isso é que eu dizia também que era importante nós criar uma onda
na equipa, mas também em nós, Na instituição, de no clube, nos sócios. estamos poderosos, vamos para cima e vai Ganhamos funcionar. ao Real, a partir daqui é tudo nosso. É isso. Fé no pau mesmo. Fé no pau, exatamente. Portanto, se me perguntares, eu prefiro isso. E se me perguntares se eu perdoarei a equipa, Por caso tentar isso jogue e não correr assim mal. e perca 2-0 ou 3-0, provavelmente perdoarei. Vai-me doer, porque sei que há um jogo em Madrid. Pronto. Agora, do lado racional, eu consigo perceber. Eu tenho que ser intelectualmente honesto para dizer isto. Não vou chegar aqui e vou dizer, não percebo, se o Mourinho jogar, cuidadinho, já pensar numa segunda mão com um 0-0 na Luz, ou um 1-1, ou até perderes por um golo de diferença, tudo é possível. Eu não posso ser desonesto a esse ponto para dizer que não entendo, e se eu estivesse lá sentadinho, faria essas contas. Agora, eu acho, e é mais poderoso, é mais bonito, é mais à Benfica, epá, vamos para cima deles. Sofremos um gol, não interessa, vamos para cima deles. E depois temos noites como tivemos ali. Agora, eu acho que vai acontecer um bocadinho mais o jogo, vai ser um jogo de xadrez. Sabes que, o que é que eu penso? Eu acho que nós falámos disso quando foi o jogo com o Real Madrid. Se nós nos encostarmos atrás, a armada que chega de Castela vem aqui ao condado, Claro. ao condado portugalense, não é? Que não é bem o condado portugalense, mas vem aqui a Portugal. Opa, e vai nos desfazer. Sim, expõe-te à qualidade A individual. qualidade individual. Não é? De Aquilo Mbappé, que tu dizias, Vinícius. tipo, o Mbappé parece que não joga nada Sim. e meteu duas batatas Precisa lá dentro. de não é? 1 centímetro, não é? De espaço. Ele, com meia oportunidade, faz um gol. Claro. E eu acho que o Benfica não vai sobreviver sem sofrer golos. Acho que o Benfica vai sofrer golos. Epá, eu agora dei por mim a pensar, eu às tantas passava bem sem o jogo da Luz, íamos já diretos para o jogo de Madrid. Fácil. Jogo de Madrid só com uma mão. Fácil. Então aceitámos o 0-0. Que remédio. Que remédio. Mas aqui entra depois a questão do outro lado. E que se calhar... Como é que o pessoal de Madrid está a ver este jogo? Aquele não está famoso. A verdade é que depois do jogo da Luz eles têm ganho, porque eu não sei bem ficou este fim de semana, mas tiveram ali um joguito com o Raio Vallecano um bocado tremido, aquilo não está brilhante, eles não têm o Asensio, não têm o Rodrigo, mas têm os outros todos. O Carreiras foi um golo monumental este fim de semana. Eu acho, e aqui é que o que nós fizemos há 2 semanas pode funcionar contra nós agora, Tipo, já não vão ser surpreendidos? é isso, porque aquilo doeu-lhes, obviamente, e eu acho que a abordagem deles também será ligeiramente diferente, não é? O conhecimento é maior, a fase da competição é diferente, é que agora o Real, se volta a ser surpreendido, vai à vida. Ali, ok, era o play-off, para eles não íamos era- ser eliminados. Sim. O contexto aqui é diferente, portanto, eu acho que vamos ter um conjunto de 2 jogos diferentes. Se me perguntar se eu acho que podemos passar, eu acho que podemos passar. Okay. Vês a equipa a jogar mais ou menos o 11 que temos tido? Tomás ou António? Quem é que jogou com o Real? Tomás? Também já o Acho Tomás, que foi de Tomás. certeza. Eu na altura tinha dúvidas, acho que não estou a dizer asneira, e que fiquei na dúvida sobre a presença do António, mas o Tomás, Dedic será o defesa direito. No meio Sim. campo, à partida, Fred e o Barreiro. E Barreiro, sim. Barreiro. Prestiano e Sheldrop. E depois a dúvida. Aí é que é a dúvida, não é? Eu acho que depois deste jogo com o Alverca, e vamos ver o que é que acontece sexta-feira com Santa Clara. Se o Rafa for titular, eu acho que se está a preparar para que o Rafa seja o Sim. jogador-chave do jogo. Provavelmente. É assim que custa Provavelmente. ver. E a malta dos Açores que nos estiver a seguir, pá, desculpa lá, nós não estamos com nenhuma arrogância intelectual Não. a passar por cima dos Açores. Não, É mesmo só porque estávamos a refletir sobre a Champions. Claro. Porque antes do Madrid temos que ganhar em Temos, São Miguel. não é? mas no episódio passado também não perdemos muito tempo a falar sobre o Alverca, não é? Porque aqui sou bruto e direto. Voltamos à questão. Com todo o respeito, os É jogos ganhar na ou Liga é ganhar a ganhar. ganhar. Não vale a pena estar aqui com grandes interpretações, vamos jogar de forma assim ou assado. Amigo, o Benfica de qualquer forma, com qualquer 11, tem a obrigação de ganhar. Se depois ganha ou não é outra história. Claro que nós aqui temos um momento diferente que vem a seguir. Voltando ao jogo com o Madrid, eu gostava muito, porque eu acho que é a única maneira de defrontar o Real Madrid. É olhando o monstro nos olhos e dizer, meus amigos, desculpem lá, vocês aqui... Porque a sensação que eu tenho é que se nós os deixarmos crescer, que eles são Vamos ser imparáveis. comidos. Provavelmente Agora, nenhum de nós tenha
a poção mágica. Não. O último jogo que fizemos com eles, esta abordagem arrogante foi mais positiva. Foi, claramente. Resultou, não é? Claramente. Nós esmagamos completamente o Real Madrid de forma absurda. Eu não estou só a falar dos golos. Não. O jogo em si, Sim. exibicionalmente. Não é? Mas o contexto é diferente e tentando aqui interpretar um bocadinho, e também o historial de Mourinho, aquela célebre eliminatória dele do Inter com o Barcelona. E também digo-te já, se for para fazer isso e daqui a uma semana e meia estivermos nos oitavos da Champions, obrigado. Opa, está bem, claro. Né? Como é lógico, mas estamos aqui a tentar interpretar sinais. Sabes, não é? porque Velha história. eu gostava de, obviamente, passar o Real Madrid, mas se não passar o Real Madrid, que nós consigamos ter orgulho naquilo que fizemos. Tipo, saímos por cima, Tal e qual. batemos com eles, e se no batemos com eles a coisa correr mal, tentamos ser felizes. Claro. E eu gostava muito que isso acontecesse. O meu lado racional, se calhar diz-me que isto vai haver mais Mourinho do que emoção, não é? Acho que sim. Porque o Mourinho vive também para isto, não é? E o Mourinho vai-se querer agarrar, e bem, porque nós como benfiquistas também nos queremos agarrar à Champions. Há aqui muita matemática, muita equação, muito sistema tático a passar para aquela cabeça. Agora, se me perguntas, eu também... Cá está, eu perdoarei mais facilmente a equipa se ela jogar de peito aberto e perder do que se formos na retranca, na retranca, defensivos, jogar no cálculo e perdermos na mesma. Aí terei mais dificuldades em aceitar a derrota. Por falar em Mourinho, vou refletir como é que vou introduzir este tema. Pá, Mourinho não é o treinador do Benfica porque vai para a seleção e nós temos Rui Mourinho. Eu vou fazer aqui um contexto, porque também já vi malta nas redes sociais e com alguma, não é razão, mas com alguma razão de ser, ou de se poder pensar assim, que é assim que o Benfica se reaproxima um bocadinho, eis que já se fala de Mourinho na seleção. Meus amigos, se vocês ouvem o canto do Benfica desde o episódio número 1, eu fui deixando aqui a ideia de que isto não era assim tão descabido quanto muita gente podia imaginar. E, portanto, mais uma vez, não vou ser intelectualmente honesto e vir aqui dizer é uma cabala que estão a montar, é tudo só para desestabilizar o Benfica. Não é. Há, de facto, essa possibilidade. E agora até foi tema na imprensa internacional, nasceu mais aí até do que na imprensa nacional. Uma coisa que me parece que é óbvia. Roberto Martínez não vai continuar na seleção a seguir ao Campeonato do Mundo, a não ser que aconteça algo que neste momento não é realidade. Portanto, independentemente daquilo que aconteça no Campeonato do Mundo, o ciclo de Roberto Martínez com a Federação Portuguesa terminou. Esperemos nós, com o título mundial. Para Portugal. Para Portugal, claro. O título mundial vai ser de alguém, não é? Sim, com o título mundial para Portugal. E também é um segredo de Estado mal guardado que Mourinho quer muito a seleção e que esta federação pisca o olho a Mourinho. Se depois vai acontecer, se não vai acontecer, os meandros disto tudo, é aquela velha frase: o que hoje é verdade amanhã é mentira, o que hoje é mentira amanhã é verdade. E eu não digo isto só para nos defendermos quando as notícias depois não se confirmam, é porque de facto é assim. Há muita coisa que acontece no espaço de 2, 3, 4 meses. Eu também posso dizer que não é por acaso que o contrato de José Mourinho com o Benfica é como é. Porque se Mourinho vem para ser o treinador de projeto, como nós falamos aqui muitas vezes, então damos-lhe já um contrato de 3 anos e está resolvido. Claro. Não é um contrato até final da época, com a opção de um ou outro poder dizer não quero mais e não há indenizações. Basta ler nas entrelinhas. As coisas estão aí. E isto é curioso porque acontece em ano mundial. Claro. Portanto, a notícia não é descabida. Né? Não estou aqui a dizer nada que já não tenha dito. Isto coloca-nos outra vez naquela posição. E o Benfica? Ruben Amorim? Eu gostava. Eu vou tirar já isto para aqui. Mas se eu trocava, imagina que neste momento tinhas a possibilidade de assinar já um contrato com um treinador para a próxima época. Ruben Amorim ou Mourinho ia já para o Ruben Amorim? Sim. Mesmo sem saber como vai terminar a época. Mas... Sim. Okay. Sim, porque
mais uma vez, hoje é um episódio em que eu não posso desdizer coisas que fui dizendo aqui nos últimos meses. Mourinho vai ganhar a Liga dos Campeões pelo Benfica. Mourinho vai ser campeão pelo Benfica. Não é treinador de projeto. E nós vimos de umas eleições, nós vivemos um momento no nosso clube em que sentimos falta daquele caminho que falamos aqui muitas vezes. E Mourinho foi um penso rápido. Está a ser um penso rápido, pode vir a ser um grande penso rápido. Mas tu achas, agora Diz-me. vou eu pegar nas tuas palavras. Força, força. Se Mourinho for campeão, Uhum. eu nem quero eu até tenho Se medo de ganhar a dizer Liga dos isto. Campeões. Tenho medo de Tenhas dizer medo. tal coisa. Vamos, Benfica ganhar a Liga dos é Campeões. o manifesting. Eu continuo a achar que o core business, vocês já sabem. Mourinho nunca mais sai do Benfica. Tu és maluco. O Mourinho ganhar a Champions nunca mais sai do Benfica. João, há uma coisa que me parece e que é digna dos grandes. É saber sair. Saber sair Ei, mas o no Mourinho, pico o Mourinho ganhar a Champions. é uma... Imagina que agora, Faça-lhe uma estátua em Santo Vídeo. neste momento em que a malta que está a ouvir o episódio está a dizer, estes gajos agora estão completamente alucinados, vamos sair que eu tenho mais que fazer, mas neste mundo em que ganhamos a Liga dos Campeões, o que é que há depois disso? Não há nada. É um bocado por aí, Sim, percebes? percebo, Né? O fechar ciclos em alta, para além de ser uma bênção, realmente deixa pouco para o depois. Mas olhando para o facto de tu não andares a cortar o cabelo há não sei quantas semanas e o que se passou com o Manchester depois da saída de Ruben Amorim, ainda querias o Ruben Amorim? Quero, claro. Ok. Claro. Não me parece... Agora, também vou dizer isto, sem nenhum conhecimento de causa, é apenas e só... É que o Ruben Amorim quisesse vir para o Benfica. É, Sim, isso. também. É apenas e só a minha interpretação Sim, e a minha também acho leitura isso. Eu acho que de não alguém que quer. saiu há pouquíssimo Sim, tempo do futebol português e que terá ainda muito mercado lá fora. E ele próprio disse recentemente que não está nos planos dele voltar ao futebol português. Portanto, eu acho que não se coloca essa hipótese porque ele não quererá fazer esse caminho. Portanto, quem é que será o treinador do Benfica na próxima época? Não sabemos. Vamos ter que esperar por junho, ou pelo final da época, pelo menos, e depois logo saberemos. E pode até vir a ser José Mourinho, é o que eu vos digo. Há muita coisa que pode mudar e o Mourinho e a Federação e a Seleção, há ali muita coisa ainda também por resolver. Deixa-me dizer que eu não respondi, quase que ia fugir à pergunta, mas vou-me colocar na pergunta. Que treinador é que tu queres no Benfica para a próxima época? Uhum. Eu preferia genuinamente o ponto em que estamos, um treinador de projeto. É isso. Tenho achado muito interessante no futebol português, há alguns bons treinadores que não sei se serão treinadores para o Benfica. Uhum. E, portanto, Bom tema. era preciso alguma reflexão da nossa direção para coisas que eu não sei, que nem Claro. chegam a nós, grande público. Estou a pensar no treinador do Estoril. O Ian Estou a Castro, pensar no treinador do Gil Vicente. César Peixoto. Gente que está a trabalhar bem e que eu não sei como seria com uma grande equipa nas mãos. Porque eu quero acreditar que muitas vezes o que essa gente faz com uma equipa menos poderosa também é capaz de replicar. Claro. E são E a muitos história, exemplos era isso que eu ia não dizer, é isso. ao longo da história que São, permitem. são poucos os treinadores, apesar de nós acharmos, e do Mourinho ter mandado uma bicada recentemente sobre isso, são poucos os treinadores que não fazem um caminho em clubes menores, ou de menor exigência, antes de chegar aos grandes clubes. Portanto, é um processo perfeitamente normal. Essa conversa surgiu ontem em off, aqui fora do estúdio, aqui com a malta, precisamente sobre esses nomes, o Ian Castro e o César Peixoto, se não seriam hipotéticos, e aqui malta, estamos meramente a especular, se seriam treinadores interessantes. E eu respondi da seguinte forma: se o Benfica não for campeão, e portanto se confirmar uma temporada em termos de títulos negra, que na verdade é o que está mais para isso do que para outra coisa, portanto a realidade não mudou assim tanto, e não continuando Mourinho, é uma situação difícil para Rui Costa. Porque um treinador como o César Peixoto ou como o Ian Castro, entrar num clube como o Benfica, que não é campeão há 3 anos, não é? Não sendo este ano. Portanto, indo para uma 4ª época sem ser campeão, indo para uma 8ª temporada em que ganhou um campeonato,
são treinadores que, ao mínimo abanão, podem ser rapidamente atirados para a fogueira. O Mourinho não é. E, portanto, eu acho que o Benfica, não sendo campeão, e confirmando-se, ou vindo a acontecer que o Mourinho não... Rui Costa iria buscar um treinador que lhe desse mais... que fosse mais um escudo. Okay. Eu tento fazer esse exercício, e aqui nem sequer estou a criticar Rui Costa, é apenas um exercício. Eu percebo pela cabeça dele, lhe passa quem é que eu vou trazer agora. Porque se eu trago um César Peixoto e sou elogiado inicialmente por ter coragem e por apostar num treinador... Porque os dois treinadores portugueses, tirando o Jesus... Não, já chega, por favor, não quero. Não, o Jesus no sentido que veio do Braga, não é? Quando vem para o Benfica, e tirando o Jesus apenas pela questão da idade, porque o contexto é relativamente semelhante. José Mourinho, Ruben Amorim, Jorge Jesus chegam dessa zona intermédia da nossa liga e têm sucesso. Sim. E se calhar eu não estou a exagerar se disser que são os treinadores com mais impacto na história do Porto recente, na história do Benfica recente, na história do Sporting. Sim. Não estarei muito longe da verdade. Eu não sou especialista no Sporting nem no Porto, mas olhando para isto eu diria que o Mourinho é o treinador com mais impacto na história recente do Porto, até porque, na minha opinião, o Mourinho recupera uma equipa claramente em queda. O Porto tinha estado sem ser campeão no início dos anos 2000 e é Mourinho que resgata o Porto do fundo de um poço. Ser sérios nisto. Um treinador que ganha uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões por um clube português em 2 anos seguidos. Podemos dar as voltas que quisermos dar neste universo, podemos olhar para o Ser Porto como quisermos. Olha, por falar nisso e nas bolas na castão, amigo, chega um momento em que nós temos de tirar o chapéu. E eles têm essa matriz. Tivemos aqui a presença, por exemplo, no nosso caso, de Roger Schmidt, que é um outro perfil de um jogador, um treinador claramente de projeto, aí sim, mas que por razões várias, já aqui conversadas por nós, não resultou. Mas eu acho que esta é uma reflexão que nós temos que fazer e que vai ser feita, acho que depois do mês de fevereiro, em função de como correr o mês de fevereiro. Se o mês de fevereiro correr muito bem, adiamos isto para o fim de março, e depois no fim de março e por aí fora, e vamos estar todos no Marquês a festejar a Champions. Ou na Rotunda da Boa Vista. Na Rotunda da Boa Vista. Eu já estive a pintar a minha parte do pano do reservado, sendo que o meu reservado é com B de bola. Ai, amiga, essa faixa, se eu pudesse contar. Não contes. Vamos. Eu hoje li outra notícia, não estava no guião, mas por acaso li, tem a ver com o Otamendi. Também já falamos aqui várias vezes sobre o futuro do Otamendi. Hoje há a notícia de que ele vai esperar pelo final da época para saber se vai renovar ou não. Já aqui falamos, e se não me falha a memória, acho que estávamos os dois de acordo que gostamos muito do nosso capitão. Obrigado. Obrigado. Se bem que nós temos que olhar sempre, obviamente, né, sendo aqui justos também com quem decide estas coisas. A história do António Silva também não está muito bem encaminhada, né? O homem não renova, não há propostas de renovação. Teríamos que mexer ali fortemente para ter o nosso eixo central resguardado, como se calhar nós achávamos que estava há 1 ano ou 2, e nós dizíamos o Otamendi pode ir à vidinha dele quando terminar o contrato, não está em causa o prestígio e o impacto que ele tem no Benfica. Eu hoje, olhando para a situação dos centrais do Benfica, eu fico um bocadinho mais preocupado com a ideia de... Ficar sem o Otamendi e se eventualmente sem o António Silva. Pois, a questão é essa, não é? É que saem os dois, tu vais fazer o quê? Pois. Tens que... eu não quero andar ali a experimentar centrais a próxima época. Não, claro. Eu diria, nesta fase, eu não tenho grandes dúvidas. Otamendi, apesar de toda a importância que ele tem e do rendimento desportivo que tem, eu acho que este é o momento de sair. E se saísse em alta com uma vitória, melhor ainda. Agora, se me perguntas se ele é competente para fazer mais uma época, eu acho que só estamos a empurrar um problema à frente, não é? É isso. Porque ele tem cometido mais erros do que cometia antes. Sobre isso. E no próximo ano, provavelmente, ainda irá cometer mais, porque ele não é aquele tipo de central que se defende. Não. Nem seria Otamendi, não é? Claro. Vocês reparem, temos um jogador como o Tiago Silva, que veio para o Porto agora, que do ponto de vista de jogo, eu só vi agora o jogo dele com o Sporting. Um perfil muito diferente. Perfil completamente diferente, que se protege muito mais, até pela idade que tem. Claro. Jamais ele poderá ser um jogador de alta competição como está
como está a ser, e sobretudo titular numa equipa que quer ser campeã. Portanto, eu não estou a ver Sim. o Otamendi a continuar a ser campeão, Sim. desculpem, titular no Benfica. Por mim, esta era a última época do Pois, e Otamendi. depois há o Mundial, onde ele irá estar seguramente, e muito provavelmente até bem perto do final, não é? Porque a seleção argentina provavelmente irá longe. Irá à final com Portugal. Pode ser, assinava. Era Assinava já. fácil. Adorava. Mas sim, para isso, não Só quero... por partir tudo entre o título mundial de Portugal e a Champions do Benfica. vem Aquela este. pergunta clássica. E vem este agora, vou recusar a responder esta pergunta, meus amigos. Malta, Isso fácil. é feio da tua parte. Isso é fácil. Youth League do Benfica. Isso é feio da tua parte, depois daquilo que temos falado aqui nas últimas semanas e da minha costela de imigrante. Portanto, tu vais para a seleção. Um título mundial da seleção, não posso responder a esta pergunta, muito menos no canto do Benfica. E eu respondo fácil. Mas sei que respondes. Prefiro a Youth League. Siga. Siga, vamos à figura da semana. Não temos aqui a entrada hoje, exatamente. Até fiquei baralhado, porque geralmente temos aqui a entradazinha, mas antes disso, tu já disseste quem era, e eu fiz esta jogada e não vou para o óbvio, mas queres responder à pergunta antes disso? Sim, É isso. pode ser. O jogo, eu comecei por falar no Anísio, que iria ser, ou é, a minha figura da semana. Não sei se temos separador ou não. Não temos separador. Não temos separador. O Miguel Não, Pastrata diz. temos quem estiver a ver no YouTube viu o separador. Viu o Nós aqui separador. não. Figura da semana. Anísio é a minha figura da semana e foi à boleia, por tudo que a gente já aqui falou, e foi à boleia do Anísio que eu me lembrei do Mantorras. E eu estava a perguntar então qual era o jogo. Tu lembraste de que jogo era? Não me lembrava. Não. O Benfica jogou com o Setúbal. Foi, sim. Não me lembrava se tu não me tivesses mandado o link antes viste os do gols? episódio. Vi. Mano, o gajo marca. Desculpem, agora. Ele marca Pode 3 seguir. golos. Sim. E o último é de facto espantoso. É um balásio. Um balaço. É um balásio. O guarda-redes tira a mão golo ao zero. naquele momento Sim, em sim, que se sim. percebe que eu acho que ele pensa que a bola vai para fora. É a Sim, minha é leitura. uma... E ele tira a mão. Mas eu também estou convencido que mesmo que ele tivesse lá a mão... Se ele o tivesse lá a resultado mão, tinha ia sido ele e a mesmo. mão ia tudo. Opa, e o Mantorras de facto era qualquer coisa de muito especial. E portanto, fica aqui esta sugestão. Vocês vão procurar os vídeos do Mantorras, e o Benfica FM faz isso relativamente à época 2001, 2002. Vejam o que era o Mantorras, Sim. o verdadeiro Mantorras. O verdadeiro Mantorras. Não sim. aquele Mantorras que depois animicamente Sim. nos deu o título de 2005, porque já era num outro contexto. Mas vejam este Mantorras e vão ver que ele era de facto muito especial. Era muito especial. Era, sim, senhor. Sabes qual é a minha figura da semana? Não. Obviamente que é o Anísio. Não há questão, nem se debate isso, mas eu não queria ir para o Anísio, porque eu deduzi que fosse o teu e seria o óbvio. Então fui para o Samuel Dal. Oh, minha Nossa Senhora dos suecos. Isto porque, em jeito de brincadeira, não é? Temos andado aqui a brincar com a questão do Dal, não sendo aquele lateral que nós já aqui falamos, não é? Um titular indiscutível que nós amemos de ver. Justiça mais uma vez feita ao Dal, faz um cruzamento brilhante, porque nós tivemos a destreza para elogiar o Fred no jogo com o cruzamento. Real Madrid, Claro. e desta vez pareceu-me que passou assim pelos pingos da chuva, um cruzamento magnífico do Dal. E eu acrescento uma coisa que tu disseste aqui no jogo, a seguir ao jogo com o Real, e que me parece que ele começa a ganhar cada vez mais, que é aquela dimensão física. O poder da antecipação, o encostar, comete erros, obviamente comete Claro. erros, é limitado, não é o Carreras em termos de expansão ofensiva, de tirar adversários... Não é o pela- Grimaldo na técnica. Claro, mas pronto, continuo aqui com o meu fetiche pelo Samuel Dal e ele faz uma assistência brilhante para o Anísio e, portanto, meio em brincadeira e para fugir ao óbvio, obviamente que a minha figura da semana é o Anísio, não há volta a dar, mas quis chamar aqui o Dal porque, cá está, numa época de tantos buracos, de tanto mês difícil, até do Dal e de muitas dúvidas, eu acho que nesta altura ele não é um problema na equipa. E isso diz muito sobre o nosso estado atual, mas também, pronto, diz um bocadinho sobre ali estamos mais ou menos equilibrados, não vamos ter grandes coisas, obviamente, mas eu simpatizo com o miúdo e, portanto, Samuel Dal é a minha figura da semana. Vamos à memória. João.
Tua memória. Ora bem, a minha memória tem por base a pergunta que eu fiz a semana passada de tentar trazer cá alguns momentos da história do Benfica que fossem verdadeiramente importantes, considerando que estamos no mês... malta, não se esqueçam que sábado é o dia dos namorados. Okay? Os mais esquecidos, se ainda não foram comprar uma prenda... Agora foi quase uma boca misógina, mas é mesmo só para a brincadeira. Para os namorados ou para as namoradas, estejam à vontade. Sábado. Que lembra-se quando começámos aqui, eu tive conselhos matrimoniais. Verdade. Portanto, eu não quero esquecer essa vertente. Não. E eu continuo casado e bem casado, portanto tens ajudado bastante. Vocês não metam água, é sábado, ok, malta? Não apareçam lá em casa com uma flor no domingo, senão levam com um vaso na cabeça. O Benfica até joga sexta, que é para não haver desculpas. Que é para não haver desculpas de levar a jantar a um sítio onde seja a dar o Benfica. Agora, mais a sério. O Benfica nasce em 1904 e então... Em 1908 dá-se a fusão do Sport Benfica com o Sport Lisboa. O Sport Benfica tinha sobretudo as infraestruturas, tinha o campo da Feiteira e tinha uma boa sede, era um clube mais organizado, tinha uma boa organização, e o Sport Lisboa tinha sobretudo os jogadores. Portanto, junta-se à fome com a vontade de comer. De um lado instalações e organização, do outro lado os jogadores. O Benfica tinha até, do ponto de vista de... Desculpem, o Sport Lisboa tinha até a aura de ter conseguido vencer a equipas importantes daquela altura e, portanto, a fusão era relativamente natural. E quando ela acontece, o Cosme Damião teve uma visão, digamos assim, estratégica, que foi a malta que está do outro lado, do Sport Benfica, vai ter muito mais preocupação com as questões organizativas, etc., e vai descurar o futebol. E, portanto, vamos assumir nesta fusão que o vice-presidente do Benfica é o responsável pelo futebol. Okay. E é importante dar esta volta toda porque, situa-se nisto, o vice-presidente era o responsável do futebol. E viajamos para 1926. Era aqui que eu ia. 1926, e este é um momento historicamente muito importante para o Benfica, e espero conseguir explicar-vos porquê. Dizer-vos que a 28 de maio de 26 há um golpe militar em Portugal que instala uma ditadura. Dizer, obra do acaso, para aqueles mitos que se criam que o Benfica era o clube do regime, dizer que o Estado das Antas foi inaugurado neste dia, a 28 de maio. Fica a dica. Num jogo que o Benfica ganhou 8-2. Portanto, não sei qual era o clube do regime, mas não fomos nós que inauguramos o nosso estádio no dia da... E ganhámos 8-2. Bom, indo para o Benfica, não perca estas oportunidades. E bem. Fazemos a construção do campo das Amoreiras, que é inaugurado em 25, já aqui falei uma vez dele. Sim. Só que foi, pelos vistos, um péssimo negócio. Aquilo correu mal na expectativa de que os sócios podiam colaborar. O Benfica era um clube, sobretudo, de gente do povo. E as pessoas com essa crise, por isso é que eu falei disto, estiveram com muita dificuldade em poder colaborar. E a competitividade do futebol colocou-se em causa. Nós não estávamos a conseguir ter os jogadores que faziam com que o Benfica... Já nessa altura, Sport Lisboa e Benfica, era uma equipa pouco competitiva. Reparem, construção de um estádio e o futebol decaiu. Prioridade ao botão. Na altura não sei se era botão, confesso. Sim. A minha ignorância na área da engenharia era outra granito. coisa qualquer. Mas o Benfica não estava a conseguir ser competitivo porque tinha excesso de despesas relacionadas com a construção do estádio. E o Cosme Damião tinha uma visão, e é aqui que surge uma espécie de uma contradição. Ele dizia qualquer coisa como isto: o Benfica é glorioso, não tem que andar atrás dos jogadores. Eles é que devem andar atrás do Benfica. O problema é que esta visão romântica não estava a ser suficiente. Então há um grupo de sócios que queria parar com a loucura do investimento no estádio e queria valorizar o futebol. E então... Que bando de malucos. Exatamente. E o Benfica estava nesta... Não parece que... Se vocês retirarem o contexto, não é muito longe do que a gente fala no presente, quando falámos do District. Nós somos o grupo de malucos de 1926. E 26, que queremos a aposta no futebol. O que é curioso, então, é que, não chegando a acordo, fazem-se duas listas. E agora vem o caricato da situação. O Cosme Damião quer continuar a ser vice-presidente, mas as pessoas que estavam... Porquê? Porque queria continuar a controlar o futebol. Mas as outras pessoas dizem, não. Tu ficas como presidente e o futebol passa a ser controlado pelos que queriam apostar no futebol. E o que é que acontece aqui? Ele é candidato pelas duas listas. E a lista em que ele é eleito presidente ganha. Só que ele não queria ser presidente. Ele queria ser vice-presidente. Então reparem, ele é eleito presidente e não aceita.
Portanto, o Cosme Damião é eleito presidente do Benfica e não toma posse, ele e outros dirigentes, e é verdade que é aí que ele sai de dirigente do Benfica, regressou mais tarde, creio que para a Assembleia Geral, e é verdade que depois a equipa que fica a tomar conta do Benfica, os dirigentes que ficam, conseguem de facto recuperar e devolver ao Benfica aquilo que nós hoje dizemos sobre o Museu Cosme Damião. É que ele é feito de vitórias. E o futebol do Benfica, como Cosme Damião dizia no início, é feito para ganhar. O futebol do Benfica é para ganhar. E não deixa de ser curioso que tenha havido esta contradição. Alberto Miguel escreve isto no blog em defesa do Benfica. É lá que eu vou buscar os detalhes que aqui procurei transmitir, e a quem eu agradeço esta forma como ele tem sempre incrível de explicar esta história do Benfica. Mas eu expliquei esta história toda porque é, à luz de muitos de nós, um dos momentos mais importantes da história do Benfica, porque quando se diz, mas o Rui Costa é importante, o Vieira foi importante, se calhar nenhum terá sido tão importante como Cosme Damião foi naquela altura, e houve um conjunto de sócios que teve a lucidez de dizer, desculpe, o senhor é importante, é tão importante que nós até o queremos como presidente, mas no futebol não. Pois. E vai ter que sair do futebol. E foi isso que os sócios escolheram. E o que é verdade é que nós chegamos aqui porque essa decisão foi tomada. Se calhar é uma reflexão muito interessante para os tempos de hoje. Fica aqui esta memória. Isso. Desculpem ter demorado tanto tempo, mas eu acho que estamos no mês em que fazemos anos. Sem dúvida. E há momentos assim um bocadinho à margem da história que as pessoas conhecem mais, e eu espero não ter cometido nenhum erro. Se cometi, olhem, isto foi tão longo que mesmo com as minhas notas posso-me ter perdido em alguma coisa, mas o essencial é isto. O essencial é isto, sem dúvida. Que o nosso museu é feito de vitórias. Ora, nem mais. E depois disto, quase que não era preciso dizer mais nada, mas eu também tenho uma memória. Força. Porque fez ontem, dia 10 de fevereiro, ou faria ontem, dia 10 de fevereiro, 67 anos de Chalana. E, portanto, eu, sendo de uma geração que, apesar de ter sido contemporâneo de Chalana, não sou contemporâneo do Chalana jogador. Certo. Eu ainda vi o Chalana, não tenho muito presente, mas tenho perfeita noção do Chalana a jogar. 84, 85. Isso. Eu sou de 86, portanto... Perfeitamente. Agora, o Chalana é daqueles jogadores que tu, como benfiquista, cresces o teu pai, ouvir o teu pai falar, e até os rivais. Falarem de Chalana por tudo o que ele fez não no Benfica e também na seleção, e porque, sobretudo, foi um herói imperfeito, com uma vida imperfeita, que eu acho que no momento da recordação... torna de facto o Chalana um imortal e portanto não queria deixar de passar a minha memória ser. Há muitos benfiquistas que acham que depois de Eusébio foi Chalana. Sim. Isso é relativamente comum entre muita gente do Benfica. Eu acho que de facto o que Chalana mostrou no Benfica na primeira passagem, a segunda passagem do Chalana não é tão já é interessante. Diferente, sim. Embora depois ele tenha continuado a dar ao Benfica muito porque ele continua no Benfica há muitos anos. Mas a primeira passagem, que não foi passagem, ele quando vem para o Benfica, fica uns anos no Benfica, e não foi de passagem. Sim, foi. E fica a sensação, curiosamente, nesta história que eu estive a contar, ele sai porque Fernando Martins precisava de pagar as obras do terceiro anel. Não deixa de ser curiosa esta similitude, e de facto Chalana é qualquer coisa de espantoso. Sim. Como jogador. E ele era um encanto de jogador. Discutia-se, curiosamente, eu não sei se a malta percebe isto que eu vou dizer, se ele jogava com o pé esquerdo ou se jogava com o pé direito. Sério? Porque ele era tão incrível. Eu ia estragar este momento não, dizendo, parece o Lopes Cabral. Só que não, eu não disse isto, está bem? Não, isto é pecado, estão a ver como é que se percebe. Pronto, o nível de benfiquismo de alguns, quer dizer, eu estou aqui a dizer que não sei com que pé é que ele joga e tu vais buscar o Lopes Cabral. Eu também não sei com que pé é que joga o Lopes Cabral, portanto, não, mas brincadeiras à parte. A minha vénia é o Chalana, tal e qual. Pela sua vida. E esse lado imperfeito da bola, do homem e da bola, uma vez falámos aqui do Maradona. Sim. Eu não tenho problemas nenhums em colocar no patamar dos imortais o Maradona e o Chalana. Eu acho que esse lado romântico da vida das pessoas é também... é isso. Eu esta cena do plástico e do perfeitinho... Não... Eu acho que na altura, não sei se quando falamos de Maradona se falamos disto, não é? Eles são aquilo que nós na verdade não somos e não podemos ser, não é? Aquela imperfeição rebelde. Gostávamos muito de ser. É que naquele íntimo todos nós somos um bocadinho rebeldes e por isso é que eles são o que são e estão no lugar em que estão.
Portanto, memória da minha memória da semana, Xalana, e dito e feito. Peraí, deixa-me só Pois, exato. agradecer à minha cunhada a prenda de Natal com este lindo bonequinho e que eu vou virar e que tem até o meu nome gravado atrás e o meu número. Portanto, fica aí a nota. Muito obrigado. Isto quase parece a mascote do Euro, o Mundial de 74. Meus amigos e minhas amigas. Olha, e não temos que nem bem cá ninguém roubar as bolas. É verdade, era aí que eu ia chegar. 1h20. E ninguém nos tirou as bolas. Meu. Continuam cá, Continuam são cá. e salvas. Ainda não fui ao balneário a ver se está alguma coisa. Mas está quentinho aqui dentro. Está aqui. João, dito isto, obrigado e Viva o Benfica.